Amém. Vamos lá então, irmãos. Nós vamos estudar hoje sobre a essência do Senhor. É um debate antigo, não é de agora. Provar a existência do Senhor, entender quem é Deus, isso não é de hoje, né? Nós vamos ver que lá, se nós lermos o início de Gênesis, foi algo muito... começou muito devagar, a entender, a partir de Enos, começou a invocar o nome do Senhor, depois você vai ver Enoque já sendo transladado, depois você vai ver Noé dando passos a mais no entendimento do Senhor, né, no conhecimento do nosso Deus, e mais para frente você vai ver Abraão, um homem que teve um conhecimento muito íntimo e profundo com o nosso Deus. Então, falar sobre a existência de um Deus, provar essa existência, falar da essência desse Deus, está sempre, esse assunto está sempre por aí. Por mais que hoje o Brasil seja um país considerado um país cristão, majoritariamente cristão, ou seja, mais de 90% dele é cristão, mesmo que não seja da nossa denominação, né? Um cristão romano, não tem problema, mas é considerado. Ou seja, as pessoas, a princípio, acreditam no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Então, o conhecimento desse Deus é que vai fazer a diferença entre as igrejas, entre as denominações, entre as religiões. Nós podemos pegar um exemplo dos judeus, do judaísmo e do cristianismo. Eles pararam no tempo, no conhecer a Deus. Amém? O conhecimento que eles têm sobre Deus é só sobre o que a lei de Moisés e os profetas do Antigo Testamento disseram. Parou ali. Porém, nós conseguimos entender, através da revelação bíblica, que Deus ele estava deixando-se conhecer aos poucos, até chegar à plenitude dos tempos, aonde que nós falamos que ele se fez carne e habitou entre nós. Se você abrir sua Bíblia em Salmos capítulo 90, o verso 2, vai dizer assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O primeiro atributo que nós vamos estudar hoje do nosso Deus é eternidade, é o ser eterno. Qual que é a definição de eterno? Não tem início e nem fim. E é engraçado esse versículo que fala de eternidade a eternidade. Ou seja, tem um meio aqui que chama tempo. A eternidade não faz sentido o tempo, porque ela não tem início, ela não tem meio, né? Eu falei meio, mas é mais figurativamente, porque não tem, e nem tem fim. E o único ser eterno é Deus. Qualquer outra menção, a qualquer outra entidade, a qualquer outro, ele foi criado a partir de Deus. Então, esse primeiro atributo, eu lembro que eu falei isso com os alunos do IBA, esse primeiro atributo, se você entender ele plenamente, você não vai, de forma alguma, ficar dividido em pessoas na divindade, igual muitos acreditam. Se eu estou falando que o ser é eterno, ele não tem outro igual. Não existe ali alguém semelhante a ele em termos de divindade, né? Não tem o segundo, nem o terceiro de uma suposta Santíssima Trindade. Então, Deus, ele é o único, eterno. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16, e fala também que ele é imortal, né? É quase redundante. Vai falar que não existe nenhuma força que pode destruí-lo, né? Ele é imortal.
Então, o ser eterno é isso, ele não está preso a nada, ele não está preso a tempo, ele não está preso a envelhecer, ele não nasce e nem morre, é algo sem início e sem fim. Isaías capítulo 43, verso 10, vai dizer assim: antes dele nenhum Deus se formou, e depois dele nenhum outro haverá. Ou seja, aqui o Senhor está colocando limites. Olha, não tem como. Eu sou o único, né? Eu sou o único eterno, tá? Primeiro atributo, então, eterno. Somente nosso Deus é eterno. Tá bom? Outro atributo que é o onipresente. Nós podemos ler vários versículos que vai trabalhar esse conceito, né? Que é o que está presente em todos os lugares, em todas as partes. Lembra de Provérbios capítulo 15, verso 3? Vamos ler? Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Então, o que nós entendemos aqui? Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele preenche céus e terra, ele está olhando o que os bons estão fazendo, os que os maus estão também fazendo. Mateus capítulo 10, verso 29, vamos ler também. Olha, diz assim: não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Verso 30. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Então aqui o Senhor está falando que Ele conhece tudo, Ele sabe. Até os passarinhos que caem no chão, né? Morreu. Ele sabe. Não cai sem o consentimento do nosso Deus. Atos capítulo 15, o verso 8, diz assim: e Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Então, e Deus que conhece os corações, além dele saber o que está aqui nesse mundo físico, ele conhece o que está dentro do coração do homem. Lembra que Deus falou com o profeta Samuel? Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Então aqui nós conseguimos entender que eu não consigo esconder nada do Senhor. Se eu enterrar, se eu colocar lá no abismo, Ele sabe. Se eu subir nas montanhas e colocar, Ele também sabe. Se eu guardar no meu coração, Ele também sabe. Então é um Deus onisciente. E eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesses atributos, e aí então os irmãos vão entender por que os fariseus, em vez em quando, pegavam pedra para atacar em Jesus. Tá? E por mais que eles não aceitavam Jesus vindo da parte de Deus, mas eles entendiam o que ele falava. Só que eles não aceitavam. Tá? Onipresente, os irmãos sabem o que... Desculpa, onipotente. Sabe o que significa essa palavra? Ele tem todo poder. Não só tem poder, né? Ele tem todo. Lembra que Deus, quando estava conversando com Moisés lá no Monte Sinai, e Moisés fala, né, mas qual é o seu nome? Como é que eu vou falar? Quem me enviou? Olha, aí ele fala assim, eu me revelei a Abraão como El Shaddai. Quer dizer, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então o nosso Deus, Ele não é só uma pessoa, um Deus que tem poder. Ele tem todo. Então todo o poder, toda a autoridade está com o nosso Deus. Aleluia. Esse texto que eu falei está em Gênesis capítulo 17, verso 1, também você vai ver Deus se revelando a Abraão como Todo-Poderoso. E Romanos capítulo 8, verso 31 vai dizer assim: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aleluia, glória a Deus. Vai guardando que daqui a pouco nós vamos fazer uma analogia melhor com Jesus. Efésios capítulo 4, verso 6 vai dizer assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Então o nosso Deus, ele é único. Êxodo capítulo 20, verso 3, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, vai dizer: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. E Êxodo que eu comentei, né, qualquer um que transgredisse esse mandamento e não reconhecesse que somente Deus, o nosso Deus, né, é único, seria digno de morte. Então, na nação de Israel, quem duvidasse que o nosso Deus é único, ele deveria morrer. E o ser único, olha só, é muito importante a gente entender o que quer dizer a palavra. Ele é o único da sua espécie. Lembra que Deus, ele é eterno? Então, quando eu falo que Deus é único, eu estou acreditando que não tem outro da espécie dele. Não tem outro ser eterno. Porque qual que nasceu primeiro? Qual que apareceu primeiro? Presta atenção. Se eu falo que só tem um eterno, ok. Agora se eu falo que tem dois, qual que vem primeiro? E se um vem primeiro, o outro não é eterno, porque teve outro antes dele, né? Então, nós vamos ver que esses atributos são ensinados desde Gênesis até Apocalipse. Olha só o que diz Apocalipse. No verso 8, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Você sabe o que quer dizer Alfa e Ômega? Mas essa palavra alfa vem da onde? É isso mesmo, irmão, já está afinado. É a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega? É a última. Então está falando assim, eu sou o A e eu sou o Z. Ou seja, eu sou o início e o fim. Não tem antes de mim ninguém, não tem depois de mim ninguém. E eu sou aquele que há de vir. O Todo-Poderoso. Ou seja, o onipotente. Irmãos, aqui está falando de Jesus. Então, quando eu entendo os atributos do nosso Deus, eu vou conseguir olhar para Cristo, entendendo quem Ele realmente é. Né? Eu vou conseguir olhar para o nosso Deus sem ter dúvida no coração. Tá? Mas, além disso tudo que eu estou falando, nós vamos ver em João capítulo 4, verso 24, o próprio Cristo, né, testemunhando e explicando sobre Deus. Ele vai falar: Deus é Espírito. Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Foi expressamente proibido fazer qualquer imagem de Deus. Como que você vai representar? Quando nós vemos as culturas, né, criando ali seus deuses, muitos deuses tinham formato de animal, muitos deuses tinham corpo de homem e cabeça de animal. E hoje, né, é muito comum em algumas igrejas, ali nós temos os famosos santos. Né? São pessoas que eles representaram ali e fizeram ali algo representando aquelas pessoas. Então Deus, ele não vai ter uma forma. A única forma, a única parte visível é Jesus. Lembram disso? Quem sabe onde está escrito? Quem sabe?
ele é a parte visível? Quem sabe não está escrito? Porque um espírito ele não tem forma. Então se alguém fala assim, esse aqui é a representação de Deus. Não, não tem. Essa estátua aqui representa Deus. Não pode. Não pode. Nós não podemos ter nada, nenhum desenho, nenhum objeto que ali alguma representação do nosso Deus, porque não tem e não tem como. Porque como nós vamos representar esses atributos, né? Não tem como. Então nós entendemos que Deus é Espírito, e quando nós lemos João capítulo 1, verso 1, eu não vou entrar muito na parte hoje, eu vou deixar para o próximo estudo, mas eu vou fazer só um comentário na parte, né, da unicidade de Deus em Cristo. Mas no princípio era aquele que é a palavra, o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Amém? Aqui vai falar tudo sobre ele. Então vai falar que era a palavra. E mais para frente, essa palavra, esse verbo, se fez carne e habitou entre nós. Verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Somente em Cristo nós vamos conseguir então nós vamos ver então Deus de uma forma visível, né? Fora de Cristo não tem como ver Deus, tá? Outro grande atributo é que o nosso Deus é santo, irmãos. Santo. Ou seja, ele é separado. Ele não é um qualquer. Nós podemos fazer várias leituras. Dentre elas, eu quero aqui colocar para a gente ler Levítico capítulo 11, verso 45. Aqui Deus está falando, porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então Deus que é santo, ele pegou um povo que não era santo para santificar ele, para ter um relacionamento. Ou seja, ninguém consegue chegar perto de Deus se não tiver também santidade. Por isso que a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, a santidade do nosso Deus, ele é um ser separado, puro, perfeito. Aleluia, com uma conduta exemplar. Aleluia, glória a Deus. Os atributos do Senhor, é importante eu entender isso. Ele é eterno, ele é santo, ele é único, ele é indivisível, ele é espírito. Que mais? Onipotente, né? O todo-poderoso, o onisciente, ele conhece todas as coisas. E o onipresente, ele está em todo lugar.